Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de arte, nossa aula número 1, né, de arte. Meu nome é Ana Beatriz, sou professora de arte de vocês e hoje nós vamos falar, gente, sobre o expressionismo. O que é o expressionismo? O expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia, ou seja, uma vanguarda lá da Europa, do início do século XX. Esse movimento artístico ele está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez seja o primeiro a focar em aspectos mais subjetivos, que valorize a expressão emocional do ser humano. Origem do expressionismo. Gente, como que se deu a origem do expressionismo? Não existe uma localização geográfica definida, sabe? De sua duração, a sua duração é imprecisa. Entretanto, existe um consenso de que essa vanguarda tenha surgido na Alemanha em meados de 1905. Nesse ano, se deu a criação do grupo de Bruck, a Ponte, pelos artistas Ernst, Ehret e Karl, né, entre outros. Por isso, essa corrente ela também é chamada de expressionismo alemão, porque existe um consenso, né, que a gente acredita que o expressionismo ele tenha surgido aí na Alemanha. A primeira vez que o termo surgiu, gente, foi em 1911 na revista Der Sturm, A Tempestade, né? O periódico alemão era o veículo de comunicação mais importante do movimento. Outro grupo com grandes tendências expressionistas foi o Der Blaue Reiter, que é o Cavaleiro Azul, formado também em 1911 por Franz Marc e Wassily Kantsky. E o precursor, gente, do expressionismo, o grande influenciador aí dessa corrente artística, chama-se Edvard Munch, tá? Ele influenciou com essa corrente artística com suas obras impactantes, cheias de carga emocional. A sua obra mais importante é a obra chamada O Grito, que ele fez em 1893. Ela representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. Então, se alguém perguntar para vocês, quem foi o precursor da vanguarda expressionista? Eles vão dizer, foi o Edvard Munch, né? E qual que é a sua obra mais importante? É O Grito, ela é a obra mais famosa. Essa é a obra, gente, olha isso. O Grito. Essa obra, ela demonstra, né, a emoção do ser humano. Então, ela rompeu aí com as artes que vinham tendo, porque as artes anteriores, elas não remetiam tanta emoção, não focavam no ser humano, né? Outro artista essencial para o surgimento da vertente foi o holandês Vincent van Gogh, integrante do pós-impressionismo. Ele foi um homem que viveu intensamente a arte e transmitia em suas obras os sentimentos de maneira dramática e sem preocupar-se tanto com os efeitos técnicos da iluminação em suas composições. Uma de suas grandes obras é A Noite Estrelada. Como eu disse para vocês, né, o expressionismo ele veio como uma reação às artes que existiam antes dela, como, por exemplo, o positivismo do movimento impressionista. A gente está falando do expressionismo, mas antes dele existia o impressionismo. O que era a obra impressionista? Ela visava a técnica, então ela visava o estudo das cores, das luzes, e não dava importância à subjetividade e à complexidade humana. Então, o expressionismo ele veio como uma reação, ele veio para romper aí esse positivismo do movimento impressionista. Quais são as principais características do expressionismo? Então, a gente pode destacar aqui algumas características importantes. Então, primeiro, contraste e intensidade cromática. 2. Valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como angústia, solidão. Como vocês podem ver naquela imagem lá, do Edvard, né, o grito. Então, ela valoriza o universo psicológico. Então, o grito, então é alguém ali gritando. Valoriza a angústia, a solidão. Valoriza também o dinamismo, o vigor. Técnica abrupta e violenta nas pinturas, como grossas camadas de tinta. Você pode ver que não tem aquela suavidade. Então, são pinturas assim mais grossas, né, camadas de tinta mais grossas.
e a valorização de temas sombrios e trágicos. Expressionismo do Brasil, gente. No Brasil, como que foi o expressionismo? Quem que foram aí os artistas que representaram o expressionismo no Brasil? A gente tem o Cândido Portinari, tá? Que se destacou no estilo expressionista. Ele representou intensamente nas suas obras as mazelas do povo nordestino. A gente tem também a Anita Malfatti, que na Alemanha teve contato com artistas do expressionismo e também foi fortemente influenciado por essa corrente e trouxe para o Brasil. E outros nomes que também beberam dessa fonte foi Oswaldo Goeldi, Lazar, posteriormente teve o Flávio de Carvalho e Iberê Camargo. É isso, gente. Agora a gente vai para as nossas atividades de hoje. Vamos lá. Abra aí, gente, a atividade de vocês. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer as 3 primeiras atividades, tá? Que tá aqui da aula 1. Número 1, agora é a sua vez. Faça uma pesquisa e aponte as principais características do expressionismo. Então, nessa número 1, vocês vão escrever aí quais são as principais características do expressionismo. A gente acabou de ver. Então, vocês podem voltar ao slide, voltar ao vídeo, né? Para vocês escreverem aí as principais características. Número 2, você é curioso? Será que no Brasil tivemos artistas expressionistas? Escreva aqui o nome dos artistas que você encontrou. Então, no número 2, vocês vão escrever os nomes dos artistas expressionistas do Brasil. A gente também viu aqui no vídeo. E por último, ó, nós seres humanos, vivemos muitas vezes em um turbilhão de emoções. Identifique ou escolha pelo menos uma emoção e tente representá-la com um desenho. Lembre-se de usar elementos da linguagem visual e algumas características do expressionismo. Então, aqui vocês vão pensar nessa número 3, gente, em alguma emoção. Pode ser uma emoção, pode ser uma angústia, pode ser uma tristeza, pode ser um medo, né? Então, vocês vão pensar em alguma emoção e vocês vão representar aqui através de um desenho, tá? Utilizando os elementos da linguagem visual, tá? O que são os elementos da linguagem visual? Vocês podem usar o ponto, vocês podem usar as linhas, tá? Vocês podem usar a textura, porque esse exercício está dizendo, ó, não esqueça de usar características do expressionismo. Como vocês viram, o expressionismo ele tem uma textura mais densa, né? Então, não é algo tão suave, então é algo mais denso, né? Então, é isso. A número 3 é basicamente isso. Vocês vão pensar numa emoção e vocês vão representar essa emoção a partir de um desenho, pensando nas características do expressionismo. Se você quiser, você pode voltar ao vídeo e dar uma olhadinha nas imagens que tem no vídeo para vocês se inspirarem melhor para fazer essa número 3. Ok? É isso, gente. Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.